Petit, obrigado pela sua colaboração com a gente aqui. Então eu queria que você falasse assim da sua história com a Serra da Beleza. Como começou a sua história com a ufologia e a Serra da Beleza? A ufologia, na verdade, começou na minha vida, eu posso dizer, aos 6 anos de idade, quando eu tive um tipo de experiência de uma percepção maior da realidade da existência de vida em outros mundos. Eu olhei para o céu, uma determinada noite na cidade de Petrópolis. Eu sou do Rio de Janeiro, da capital, mas nascido em 57, mas eu mudei aos 6 anos para a cidade de Petrópolis, né, região serrana, no estado do Rio. E lá numa noite como outra qualquer, que já acontecia na minha vida, eu saí para fora, né, saí para o jardim da casa, e ao olhar o céu, numa noite sem lua, totalmente estrelada, eu fui invadido literalmente por uma ideia, né, não ouvi nenhuma vozinha ou coisa parecida, que tornava claro para mim a ideia de que em torno de vários daqueles pontinhos de luz, que eu já naquela época já sabia na realidade que se tratavam de estrelas ou sóis como o nosso próprio, haviam outros planetas, né? E que em torno desses planetas, na verdade, nesses planetas, em vários deles havia a vida. Essa vida tinha surgido e capaz de evoluir até formas avançadas que já tinham, evidentemente, naquela visão, naquela percepção, a possibilidade de viajar pelo universo e, portanto, até nós aqui na Terra. Isso foi o início, né? E daí para frente, tudo que era ligado ao universo, astronomia, a questão do programa espacial, que a gente se preparava a nível de ideia, pelo menos, para chegar à Lua, com naves tripuladas do projeto Apollo, isso tudo foi interagindo. Eu, com poucos anos de idade, já na adolescência, eu tive a chance já de recolher meus primeiros depoimentos na região serrana do estado do Rio, né, de coisas muito contundentes, objetos de forma discoidal, inclusive vistos a menos de 100 metros, pairando sobre determinadas casas que eu tive a chance de investigar os seus moradores, né? Quer dizer, investigar na adolescência, né? É uma coisa que já não era muito normal naquela época, né? E dali foi uma sequência, foi ler muito sobre realismo fantástico, eu li basicamente todos os livros disponíveis no Brasil em língua portuguesa e espanhol, né? Inclusive das bibliotecas, né? E, para vocês terem uma ideia, eu lia, em média, 3 livros por semana, entre astronomia, entre coisas ligadas ao programa espacial e dentro também da área do realismo fantástico, né? E esse foi o início, né? E aqui na Serra da Beleza, como que começou a sua relação, o movimento ufológico, do Petit com a Serra da Beleza? Perfeito. Eu, em 79, eu comecei a atuar publicamente na ufologia. O que significa isso? Para quem está me vendo falar, entender. Eu comecei a fazer palestras já, em 79, né? Ou seja, agora no mês que vem, em junho, eu estou completando 40 anos de ufologia pública. E comecei também a escrever textos que passaram em seguida a ser publicados, por exemplo, na revista Planeta, né? Nesse mesmo período, nesses primeiros anos de ufologia pública, no ano de 80, ou seja, no ano seguinte da minha primeira conferência, eu comecei a recolher depoimentos na cidade do Rio de Janeiro, onde eu já morava de volta. Passei a morar no Rio, retornando aos 13 anos. Saí aos 6, voltei aos 13. Então, nessa época, no ano de 80, eu comecei a receber depoimentos inclusive um deles de um militar, que foi num evento meu no Clube Naval, lá na cidade do Rio de Janeiro, entre outras pessoas que reportavam para mim avistamentos de ocorrências próximas de moradores da região, da Serra da Beleza, aqui no distrito de Conservatória e também no distrito de Santa Isabel do Rio Preto, município de Valença, que ou tinham tido experiências diretas com os UFOs na região, ou conheciam pessoas, por exemplo, parentes, que relatavam coisas muito próximas, né, e numa frequência que era praticamente inacreditável. Eu levei 2 anos para preparar e conseguir autorização para montar o meu primeiro acampamento de pesquisa no alto da Serra da Beleza, a 1000 metros de altura. E eu que nunca, pelo menos conscientemente, tinha tido a chance de observar nada, ufologicamente falando, isso apesar de observar o céu, com telescópios ou não, né, praticamente diariamente, quando o tempo estava bom, devido ao meu interesse astronômico, né. Na noite do dia 8 de maio, no alto da Serra da Beleza, primeira noite na região, né, que agora nós completamos há poucos dias atrás 37 anos desse fato, ou desses fatos,
eu e mais 4 pessoas do grupo, na época, a Associação Fluminense de Estudos Ufológicos, tivemos a chance de observar claramente um objeto em forma de disco mesmo, com cúpula, né? Apesar da ocorrência ter sido à noite, vindo da direção da Mantiqueira, ou seja, de Minas Gerais, passando, vamos dizer assim, a poucos quilômetros de distância do acampamento. Parece talvez uma coisa distante, né? Mas a gente teve tempo de pegar binóculos, tanto eu quanto outros colegas, observar em detalhes o que permitiu essa aferição da forma real do objeto, inclusive da cúpula. Esse objeto, conforme ele apresentava um movimento pendular, como se fosse preso a um fio imaginário no céu, não, uma coisa que dentro da nossa tecnologia não se explica, mas na verdade se explica, né? Só que não é considerado determinado tipo de possibilidade como explicação, né, pela nossa ciência. Quando ele acelerava o movimento ou diminuía, havia uma mudança brutal no campo luminoso que o envolvia, desde de uma cor alaranjada até quase o violeta, conforme ele aumentava a velocidade ou não. Alguns membros do grupo entraram quando eu tive a ideia de sinalizar para chamar a atenção, não concordaram, na verdade entraram em desespero, né? E um deles falou para mim, não quero que acenda nenhuma vela. E é até uma coisa cômica a maneira que ele se pronunciou depois, né? E é interessante que essa pessoa que teve esse tipo de postura não era uma pessoa que estava ali por acaso. Esse meu amigo do passado, ele havia fundado o grupo comigo, ou seja, era uma pessoa que teoricamente conhecia muito razoavelmente o fenômeno, né? E ele completou de uma maneira que ele sabe que eu cansei já de revelar o que ele fez, ele assume publicamente, já assumiu até em palestras isso. Ele disse o seguinte para completar, que ele não tinha medo não, que o problema dele era de respeito. Tá certo? O que aconteceu? Não houve a tal sinalização para tentar desde o início chamar a atenção dos responsáveis ou tripulantes do objeto, porque o objetivo nosso inicial naquele dia era de fato verificar a validade das informações sobre a presença atuante dos OVNIs aqui na região. Mas o objetivo geral da pesquisa naquele primeiro momento era partir justamente esse tipo de busca de áreas de incidência, que não tinha sido a Serra a primeira, mas a primeira com resultado positivo desde o início. O objetivo era buscar uma interação direta com quem estava por trás desses fenômenos nessas áreas, né? E aqui na Serra isso começou a acontecer. Então daí ser a coisa mais normal a busca de chamar a atenção até com sinalização luminosa desses objetos, né? No fim o objeto foi em direção à Volta Redonda, sumiu depois de 5 minutos, né? E nós no dia seguinte voltamos para o Rio, né? Esse foi o início. Se eu não tivesse sinceramente tido essa primeira experiência na primeira noite, talvez eu não estivesse hoje aqui nessa região conversando com vocês. Interessante. E qual que é a importância da Serra da Beleza na casuística relativa ao Brasil, a país e mundial? Nós temos muitas áreas de incidência no mundo inteiro, inclusive no Brasil, que são com certeza áreas onde é muito frequente esse tipo de realidade ligada às aparições desses objetos. Agora, a importância da Serra realmente, isso não é uma coisa ligada ou considerada apenas por mim, como a pessoa que criou o projeto e levou à frente a investigação aqui durante décadas, desse tipo de realidade, é que aqui o nosso grupo, além de levantar mais de 400 casos de moradores que ficaram frente a frente com naves pousadas, tiveram seus carros acompanhados por esses objetos, entre essas testemunhas existem militares do Exército Brasileiro, que realmente até deram autorização para que eu citasse nomes, policiais que nos deram também entrevistas, né, que nós divulgamos desde o início do processo de, vamos dizer assim, de apresentação pública do que acontecia aqui, né. Aqui foi possível gerar um nível de documentação, além de obter os relatos dessas testemunhas, sem igual no Brasil. Não existe nenhuma área de incidência, vamos dizer assim, no Brasil, que tenha sido investigado durante tantas décadas, né, tendo à frente uma única pessoa que permaneceu, como no meu caso, a gente está completando 37 anos, agora justamente nesse mês de maio, à frente de um processo desse investigativo, e que tenha permitido, por exemplo, a obtenção junto com o meu principal parceiro, o Denilson de Andrade Lima, que também começou a obter as fotografias desses fenômenos, né? Chegando
aproximadamente 140 registros fotográficos, né? E a pesquisa ela foi além disso, por quê? Porque além de nos ser permitido, por quem estava por trás do fenômeno, esse tipo de documentação, a gente percebeu que havia progressivamente cada vez uma interação maior entre a minha pessoa, a do próprio Denilson de Andrade Lima, né? Independente da presença de outros colegas que realmente participaram desse tipo de pesquisa juntos, uma interação a nível mental com quem estava por trás. Porque, por exemplo, quando a gente apertava o obturador da câmera, a minha, ou o Denilson fazia isso com a dele, que era uma câmera exatamente igual à que eu utilizava desde o início, você percebia que quem estava por trás, ou comandando aqueles objetos, ou naves ou sondas, eles tanto sabiam do que a gente estava fazendo, que eles, inclusive, colaboravam com o resultado final do processo fotográfico. Da seguinte maneira: se o objeto passava na horizontal, por exemplo, em direção a um horizonte, ou próximo à montanha, durante o processo em que a câmera ficava vários segundos aberta para registrar a trajetória e os pontos de referência, devido a uma capacidade maior de entrada de luz, né, esses objetos alteravam ou o brilho, em vários momentos em que a foto estava sendo batida, ou alteravam a trajetória quando não as duas coisas. Ou seja, quando as fotos eram reveladas, você tinha montanhas aparecendo, mesmo em fotos noturnas, as estrelas como pontos de referência, na forma de traços devido à rotação da Terra, que movimenta a chamada, como a gente chama, a astronomia esfera celeste, né? E o registro dessas alterações de brilho e de trajetória desses UFOs, que qualquer pessoa que tenha uma visão, uma percepção técnica desse processo fotográfico e conheça, né, chega à conclusão que aquilo ali não podia ser nada nosso, por exemplo. E a questão do livro, queria que você falasse assim, quando que você lançou. Fala um pouquinho, um panorama geral do seu livro, a que ele se refere. Perfeito. Nós temos, já publicamos 11 obras. Cada uma delas, praticamente, a gente aprofundou um tema que, no período em que o livro estava sendo escrito, era o foco do meu trabalho nessas várias áreas da ufologia. O último, né, UFOs, Data Limite e a Transição Planetária, né, nós lançamos há um pouco mais de 2 meses atrás. Ainda estão acontecendo lançamentos em cidades que nós não chegamos ainda, né? E ele surgiu da ideia, justamente, depois que eu tive contato com as informações de uma maneira mais direta, que o Geraldo Lemos Neto teve em 1986, sobretudo ligado à chamada Data Limite, a partir do contato pessoal e íntimo dele, no ano de 86, com Chico Xavier. Eu percebi, ao fazer a leitura inicialmente na própria obra do Geraldo, escrita conjuntamente com Marlene Nobre, hoje já saudosa, que cada área que eu atuei na ufologia, nesses 40 anos de ufologia pública, praticamente todas, na verdade, eu poderia utilizar com as informações que eu havia obtido para fazer comparações com as citações do próprio Chico Xavier, seja no que diz respeito à realidade do fenômeno ufológico, a visão que ele tinha do fenômeno ufológico em relação a várias raças, inclusive, né? Como também dos fatos ufológicos que eu já investigava, e tinha investigado, na verdade, antes, ligados a ocorrências no nosso planeta, né, como ocorrências documentadas pela Agência Espacial Americana, a nível de fotografias, de mundos que nós visitamos através das nossas espaçonaves. Então, dentro dessas ocorrências, existiam coisas ligadas, por exemplo, à Serra da Beleza, que eu utilizei. Por quê? Porque uma das coisas que alterou o nosso futuro, né, isso a partir do passado, é claro, foi a percepção das grandes potências de que nós já dividimos o planeta com outras humanidades. Ou seja, parte dos UFOs não estavam vindo, e não estão vindo hoje só do espaço. Eles já estão estabelecidos aqui na forma de bases ou instalações. E aqui a Serra da Beleza é um dos pontos onde isso certamente eu pude investigar e não diria comprovar, mas trazer realmente à tona muitas evidências. Outras coisas, para falar do aspecto espacial dessas descobertas, que eu já trabalhava, que se encaixaram perfeitamente nas revelações de Chico Xavier, por exemplo, em relação ao planeta Saturno, que ele, numa viagem preparada previamente a nível espiritual, ele foi levado a conhecer uma nave de grande porte, que seria do tamanho, segundo ele colocou, de uma das luas, né, do próprio planeta. E lá ele teve um contato com, vamos dizer assim, vamos imaginar como o que seria o comandante daquela nave, que estaria ligado a uma frota de objetos desse tipo, né, que tinham por missão patrulhar o próprio sistema solar
sistema solar, no caso nosso, portanto a Terra, de incursões de raças não tão positivas, que poderiam ser tão positivas em relação à nossa humanidade. E, inclusive, a minha interação com o próprio Geraldinho, como o Chico carinhosamente chamava o Geraldo Lemos Neto, né? Nós começamos a trocar, vamos dizer assim, informações, e eu pude mostrar para ele, por exemplo, naves gigantescas fotografadas pela espaçonave Cassini, da NASA, em Saturno, que se encaixavam perfeitamente nas ideias que o Chico Xavier havia passado. Beleza, Petit, a gente agradece a atenção, o tempo que você se dispôs com a gente. Tá? Somos um grupo novo, né, praticamente, e a gente queria assim, que você pudesse deixar um recado para o nosso público, que você poderia falar. A primeira, vamos dizer assim, de início eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, hoje na região da Serra, né? Eu voltei depois de quase um ano a fazer um trabalho aqui, que vai ter segmento. Então, dá parabéns pelo grupo de vocês, que eu tenho acompanhado a atividade, e a seriedade é fundamental que vocês possuem no trato do próprio fenômeno UFO, né? E colocar para os membros do grupo e quem entra no grupo, que o importante não é acreditar em nada, né? Mas é fundamental buscar informação para aí que cada um de nós possa fazer uma avaliação daquilo que é realidade que nos envolve. Então eu costumo dizer que quanto mais a gente faça isso, quanto mais nós busquemos as informações, mais nós vamos ter aquela noção de que fazemos parte de um contexto, né, que envolve várias civilizações, né, e que a gente tem até que parar de pensar como terrestre, porque não existe, na verdade, terrestres, marcianos ou coisa desse tipo. Nós temos, na verdade, como única casa, o universo, né? Então, o importante é o quê? Investigar, aprofundar esse tipo de trabalho, para que a gente perceba que a gente está diante de momentos que se aproximam, que vão revelar a verdadeira natureza do homem, né? O sentido da nossa experiência como civilização, e vamos simultaneamente estar percebendo quem são esses seres por trás do fenômeno ufológico, dentro do processo de interação que vai nos levar a um futuro certamente transcendente. Obrigado, Petit. Eu que agradeço.